vocês. Eu amei esse púlpito, eu vou levar embora. Olha o tamanho, eu enxergo até a Bíblia. Eu fico muito feliz de estar com você. E eu queria, antes da gente, você pode até sentar, mas eu quero que a gente tenha um tempo orando, falando com o Senhor. Eu não sei se o filho do bispo pode vir aqui um pouquinho no violão. Quando a irmã abriu aqui o culto, ela leu um texto, né? Ela leu o Salmo 8, e ali no verso 4 tem uma pergunta do salmista. Davi faz uma pergunta: o que é o homem que dele te lembres, ou para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? E depois diz que nós fomos feitos, nessa versão aqui, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Querida, essa palavra é tremenda. Às vezes a gente olha para a nossa vida e parece tão, não insignificante, mas é como se as nossas demandas, que o nosso cotidiano, que as dores que a gente sente, que o peso que a gente sente, a desistência que às vezes está batendo na nossa porta, não fosse importante para Deus. E talvez Davi estivesse fazendo uma reflexão assim, mas olha bem, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? O que eu sou para que o Senhor se lembre de mim? Você é filho de Deus, querido. E sabe o que é a melhor notícia? Para que a gente fosse filho de Deus, nós não o escolhemos como pai, foi Ele que nos escolheu como filhos. Ele que escolheu mandar o Filho dele para a terra para fazer uma obra completa e perfeita por nós. A obra redentora do Senhor é perfeita e ela é a maior demonstração do amor e do interesse de Deus por nós. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração. Talvez você hoje chegou aqui, eu não estou falando palavra generalizada, genérica. Eu creio no meu coração que alguém ou alguém que chegaram aqui hoje pensando como Davi: quem que eu sou para que Deus se importe comigo? Ou que importância tem nessa demanda pela qual eu estou passando, nessa dor? Que importância tem essa dor para o Senhor? Tem grande importância. Tão grande que Deus mandou o seu Filho para nos amar. Ele nos ama para nós. Então eu quero orar e que o Espírito sobre o qual nós vamos falar nessa noite cele o seu coração nessa noite com essa certeza de que você é amado pelo Senhor, que essa demanda é importante sim para o Senhor, e que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos deparamos com um sumo sacerdote que é Jesus, que se compadece das nossas fraquezas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero já desde agora declarar que essa é uma noite da ação do Teu Espírito em nós. Nós liberamos aqui sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, todas as características do Espírito Santo, toda a identidade do Espírito. A palavra diz que o Espírito do Senhor é espírito de poder, é espírito de coragem, é espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação, de equilíbrio. Nós sabemos que o Espírito se manifesta como fogo, se manifesta como consolador, se manifesta como pomba, como esperança. E eu oro para que seja nessa noite um tempo em que o Espírito se manifestará, como cada um nessa noite demanda, precisa. A palavra fala que há um selo do Espírito, e eu quero declarar sobre nós esse selo nessa noite, carimbando no nosso coração a certeza de que nós somos amados pelo Pai. Essas pessoas que chegaram aqui com a impressão de que suas demandas não são importantes para Deus, que essa mentira caia por terra em nome de Jesus, e venha a verdade da revelação do Espírito, trazendo certeza de que nós somos amados. Não é porque pessoas que são importantes para nós não dão importância para isso, que para o Senhor a nossa demanda não é importante. Em nome de Jesus, vem e dá uma ministração do Teu amor sobre nós, Senhor, um derramar desse amor, dessa bênção, dessa certeza de que não fomos nós que te escolhemos, mas que foi o Senhor que nos escolheu, que nos chamou primeiro, nos amou primeiro, Senhor, e nos amou quando nós ainda éramos pecadores.
Em nome de Jesus, fica conosco nesse tempo de palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você pode, aí quem está pertinho de você, aperta a mão ou dá um abraço, mesmo sentado aí, e dá uma bênção para a pessoa que está aí perto de ti. Amém? Obrigada, queridão. Obrigadão. Aleluia. Nessa noite que é profética, eu fico tão feliz de saber que a igreja se movimentou, se mobilizou para fazer 12 dias proféticos, representando cada mês do ano. E eu fui muito ministrada quando o pastor me convidou, porque há um texto na palavra que diz para a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E pastor, quem vem, bispo, quem vem 12 noites, quer reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Tem gente que está vindo aqui todas as noites? Vai continuar, irmão? Amém. Porque você reconhece a importância e a relevância da presença do Senhor em cada mês do ano. E hoje, nessa noite, pode colocar ali a projeção, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E eu sou uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu sou. Eu sou apaixonada. Eu gosto de pegar os textos que falam sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito de Deus, porque tem vários, né, na palavra, sobre o que nós oramos aqui antes, as características do Espírito, que ele tem tudo isso nele, é o Espírito que habita em nós, irmãos. Quando a gente olha lá Isaías falando que sobre Jesus ia ter o Espírito de equilíbrio, o Espírito de poder, esse Espírito habita em nós. Você já parou para pensar nisso? Quando você recebeu Jesus, foi esse Espírito que foi morar no seu coração. Então eu sou apaixonada por esse Espírito que me habilita para tudo. O Espírito nos habilita para toda boa obra. E isso não fala só de ministério, irmãos, fala de vida cotidiana. Então a gente vai falar sobre, se não rodar ali, eu vou falando aqui, tá? O fruto do Espírito. Eu quero que você abra a sua Bíblia, um texto bem conhecido, Gálatas 5, nós vamos ler o 16 e depois do 22 ao 25. Gálatas 5, 16, e depois nós vamos ler do 22 até o 25. Aí. Deita. Na versão que eu tenho aqui, que é a nova versão transformadora, diz assim, o 16, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Amém? Olha que tremendo, aqui já tem tudo que a gente precisa. E aí depois lá no 22 diz assim, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E aí segue, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, vocês, nós todos, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Olha que tremenda essa versão, irmãos. Nova versão transformadora, daquela Bíblia, dos aplicativos de Bíblia do celular. É uma bênção. E que tremenda que é a revelação desse texto. Quando a irmã veio aqui falar sobre oferta, ela falou que foi inspirada por Deus de falar sobre o seu testemunho, né? E eu também. Quando eu falei que eu sempre fui apaixonada pelo Espírito, e meditando, preparando, desde que o pastor falou comigo, eu lembrei de situações, do quanto eu já me encantei, vamos dizer assim, me apaixonei pelo Espírito criança, porque eu tive essa oportunidade de nascer num lar cristão. E para mim era tudo muito simples. Eu lembro, eu tinha em torno de 8 anos de idade, morava em Canoas, e num culto de tarde, no culto das irmãs de oração, vieram 2 pastores pregar, e era sobre o Espírito Santo. E eles, num certo momento do culto, olha, eu arrepio de lembrar, um deles começou a orar em línguas e o outro interpretou. Irmãos, eu nunca tinha visto aquilo. Mas daí, quando eles oraram, eu achei fascinante.
Eu entendia que não era uma coisa natural, eu entendia que era do Espírito. E depois eles falaram, lendo a palavra, lendo o texto bíblico, que nós poderíamos pedir a Deus os dons espirituais. E eu lembro que eu saí naquela hora, no culto, eu fui para casa, a gente caminhava um tempão para ir para a igreja, e eu fui dizendo: Senhor, esse ali que eu quero, é aquele dom ali que eu quero. Quando uma pessoa orar em línguas, eu quero interpretar, é esse dom que eu quero. E depois, ao longo da minha caminhada cristã, pode passar o próximo, por favor, eu fui sempre tendo esse interesse e compreendendo as coisas do Espírito, amando as coisas do Espírito, entendendo que eu sempre tive e tenho Ele como meu parceiro. E ali eu coloquei lá em cima uma frasezinha que fala também sobre essa questão que nós dissemos antes, de que o Espírito que habita em Jesus habita em nós. Eu fiquei muito impressionada numa época, antes de ter meu filho, até o primeiro filho, meditando sobre quando Jesus se entregou, quando Ele morreu por nós. E eu olhava aquilo ali e eu pensava: mas como que Ele teve coragem? Não sei se você já se pegou pensando no sacrifício de Jesus. Ninguém matou Jesus, Ele se entregou, Ele deu a vida dele. E aí eu me peguei assim, eu passei dias meditando sobre aquilo e eu dizia: Senhor, olha a minha oração, eu quero esse Espírito. Mas o que eu dizia para o Senhor? Que eu queria ter a mesma coragem dele. Entende? Sabe quando a pessoa diz: a pessoa tem um espírito guerreiro, a pessoa tem um espírito de coragem, corajoso? Eu estava orando mais ou menos isso: Senhor, eu quero esse espírito, ter coragem, se um dia eu precisar, passar por alguma dificuldade enorme pelo Senhor. Imagina, gente, eu fico imaginando Deus me vendo orar aquilo. E dias eu orava aquilo, e um dia eu estava lá no meu devocional, prostrada, adorando o Senhor, e Deus me disse assim: Vanessa, esse é o meu espírito. O Espírito que tu está pedindo é o meu Espírito e já está em ti. Então, muitas vezes a gente não... Isso eu falando de uma situação de pensar em ter que passar uma aprovação pelo Senhor. Mas no nosso cotidiano, queridos, o que eu quero já deixar claro desde agora é que esse Espírito que nos guia, que nos faz não atender os desejos da nossa natureza humana, habita em nós. Nós não precisamos fazer nada sozinhos. Nós precisamos do Espírito. Amém? Pode passar ali. A ação do Espírito, queridos, é real, completa e viva. Você crê nisso? Quando eu falo de ação do Espírito, eu não estou me referindo apenas àquelas manifestações que a gente tem no culto, os dons do Espírito, como eu falei antes, o falar em língua, interpretar línguas, o curar os enfermos. Não é disso que eu estou falando. A ação do Espírito é muito maior, é também isso, mas é muito maior do que isso. E ela é uma ação completa, real e viva no nosso cotidiano também, irmãos. O Espírito que nos foi dado através de Jesus é o Espírito que nos guia a toda a verdade, não apenas aqui dentro da igreja, no nosso cotidiano também, irmãos. O Espírito que nos traz consolo, nos consola aqui e em casa. O Espírito que é fogo consumidor, nos consome aqui e em casa. Entende? Então, por isso que essa ação dele é real, completa e viva, completamente viva, atuante em nós. Amém? Pode passar. Presta atenção no que está escrito ali. Cremos na ação do Espírito. Amém? Amém. Você crê na ação do Espírito? Eu creio. E ele continua atuando, irmãos. Continua criando, continua liberando dons. Mas muitas vezes a gente vive como se essa ação não existisse. Nós vivemos muitas vezes indiferentes a ela no cotidiano, atribuindo a ação do Espírito apenas às manifestações que vemos nos cultos ou nas experiências espirituais que temos em casa. A ação do Espírito é tudo o que a gente vê no culto, esse arrepio, essa vontade de chorar, o orar em línguas. Você ora em línguas, irmãos? Se não ora, busque esse dom. Paulo orava em línguas mais do que todo mundo, não é, bispo? Ele falou: eu oro em língua mais do que qualquer um de vocês aqui, busque esse dom. Ele continua fazendo isso, mas a ação do Espírito é maior ainda do que as paredes da igreja. É maior ainda do que as paredes do nosso quarto. A ação do Espírito também é prática. Também é uma ação que nos consola no cotidiano. Também é uma ação que recolhe as nossas demandas,
que nos capacita para enfrentar os desafios do cotidiano. Você crê nisso, irmãos? Esse é o Espírito que habita em nós. Esse é o Espírito que habita em você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Creia nisso, querido. Pode passar. Olha que interessante o que o Tim Keller fala sobre o que é ser cheio do Espírito. Ele não fala, vocês conhecem o Timothy Keller? Maravilhoso escritor, já está lá curtindo o Senhor. Mas ele fala, ele mede em algumas literaturas dele o agir, o enchimento do Espírito em alguém, pelo tanto que esse Espírito que nós habita revelou a nós do caráter de Deus. O enchimento do Espírito, na visão do Tim Keller, é medido pelo tanto que a palavra nos é revelada pelo Espírito. As manifestações são um sinal de que a gente é cheio do Espírito, sim ou não? Sim. Uma vida justa, correta, é sinal de que nós somos cheios do Espírito? Sim. Mas o tanto que a palavra nos é revelada também é sinal de que a gente é cheio do Espírito. E Ele é o Espírito que nos conduz a toda a verdade. Você se alegra nisso, querido? Pode passar. O atuar do Espírito é também, e até principalmente, algo muito prático e aplicável ao cotidiano. Queridos, o agir do Espírito, eu não estou falando para você, estou lá no meu cotidiano, trabalhando, chega um cliente para eu atender, eu falo com ele em línguas. Não é disso que eu estou falando. Tem umas loucuras dessas por aí, vocês já viram, né? Ah, meu Deus. Não é disso que eu estou falando. O agir do Espírito, esse Espírito que nos capacita, irmãos, é possível a gente ficar conectado no Senhor, no nosso cotidiano, discernir situações no nosso cotidiano por meio do Espírito, e isso é tremendo. Às vezes dentro da nossa casa acontecem situações e a gente lida de forma natural com coisas que são espirituais, preste atenção. Às vezes a coisa está gosmenta dentro de casa, que eu falo assim, parece uma gosmento, sabe? Todo mundo está se alfinetando, mal se olham, já viu? Fica gosmento. A melhor expressão que tem para isso é gosmento. E a gente acha que é só uma questão ali, estou lidando com temperamento, estou lidando só com uma coisa natural. Às vezes, irmãos, tem ação de demônio. Porque sabia que o diabo continua existindo? Sim ou não? Ele continua, irmãos, a gente ignorou, a igreja esqueceu, não tem mais as pessoas tribuchando, a igreja esqueceu que existe demônio, mas tem, e às vezes dentro da nossa casa, algumas manifestações são diabólicas, e quem é que pode nos fazer discernir com o que nós estamos lidando? O Espírito. É a ação do Espírito, e às vezes a gente está dentro de casa, está no trabalho, e a gente percebe, isso não é natural. Essa fala não é humana, e se não é humana, arreda de mim em nome de Jesus. A gente repreende, às vezes a coisa está esquisita dentro de casa, os filhos agitados, enfermidade, a gente percebe, vai discernir no Espírito, isso aqui é algo que não vem do Senhor, e não é humano, então eu repreendo em nome de Jesus. A ação do Espírito é algo muito prático. Quando a gente olha para o fruto do Espírito, a gente vê que a ação do Espírito também é algo muito prático. Fala ali que ele tem um fruto, que é o amor, e com ele vem a alegria, a paz e assim por diante. Isso não é algo prático? Isso não é algo para o cotidiano? Ou esse fruto do Espírito é apenas para a nossa vida de igreja? É só aqui que nós somos alegres pelo fruto do Espírito? Não. É só aqui que eu vou ser longânimo, benigno, bondoso? Só aqui que eu tenho domínio próprio? Não, o fruto do Espírito é para todos os momentos, querido. É para tudo. E Ele está conosco. Ele está com você. Pode voltar só um pouquinho ali. O detalhe, a gente falou ali que é muito prático, que é cotidiano, né? O detalhe é que os crentes vivem, os crentes, eu falo nós, né? Vivem indiferentes ou alheios a isso.
A gente anda, tem a nossa vida cristã, a gente ama Jesus, amém? A gente ama Jesus, a gente ama a igreja, sim ou não? Irmãos, amem a igreja é tudo de bom. A gente ama a igreja, a gente ama estar aqui com o Senhor, e a gente acha que o restante da nossa vida, a gente tem que viver sozinho, que o restante da nossa vida, todas as demandas, as dificuldades que eu tenho, o crescimento que eu quero alcançar, tudo depende de mim. Não vamos viver a vida alheia, nossas vidas alheios à identidade do Espírito, à ação do Espírito. Esse Espírito nos capacita para hoje, esse Espírito nos capacita janeiro, fevereiro, março, abril, assim como está sendo essa campanha. Esse Espírito quer nos habilitar para o ano, para a vida, para tudo, irmãos. É ser sincero com o Espírito. Jesus era sincero com o Pai, sim ou não? Quando ele estava ali para ser morto, né, para se entregar na cruz, ele não foi lá e sofreu diante de Deus? E por que a gente acha que a gente não pode fazer isso? Sofrer diante de Deus, dizer: Senhor, não estou conseguindo, Senhor, não dá, eu não consigo reagir da forma correta nessa situação. O Espírito habita em nós e nos habilita nisso, irmãos. Às vezes tem coisas na nossa vida que está lá tão difícil e a gente está lá quebrando a cara, tentando, socando o ar e se cansando. Nós não somos esses. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Pode passar. Nos comportamos como se não pudéssemos contar com esse Espírito. Agimos como se tivéssemos que resolver, avançar, largar tudo sozinhos. Está aqui no culto de ceia, está num desses cultos proféticos e sentiu lá uma convicção de pecado. Preciso abandonar determinada prática. Aí tem crente que já cai em condenação porque ele vai começar a tentar. Ele vai começar a tentar fazer. Ele já sai pensando: como é que eu vou largar isso? Sendo cheio do Espírito, irmão, contando com o Espírito, dizendo: Espírito Santo, eu não consigo sozinho. Não é sozinho que a gente vai resolver as coisas, não é sozinho que a gente avança, não é sozinho que a gente larga pecado. A gente faz isso sob a direção do Espírito de Deus, debaixo do conselho do Espírito de Deus. Você crê nisso? Então já recebe esse alívio sobre a sua vida, irmão. Eu não estou dizendo para você se deitar, se largar nas cordas. Não é isso. Eu quero transformação, eu busco ao Senhor. Eu quero transformação, eu me encho do Espírito. Não é se largar nas cordas, mas eu quero que você receba esse alívio sabendo que existe um Espírito por você, existe um Espírito por mim. Esse erro de achar que a gente tem que fazer tudo sozinho é um dos principais enganos hoje no meio da igreja. Porque daí as pessoas se frustram, porque não conseguem mudar. Na verdade não é hoje, sempre foi assim. E nós não precisamos viver dessa maneira. Pode passar. Mesmo quando nós falamos sobre ali, Gálatas 5:22, mesmo quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, é colocada nos convertidos a responsabilidade de desenvolver ou adquirir esses frutos. Não sei se você já viu, às vezes está no meio cristão, está cozinhando, né? As irmãs às vezes têm que fazer uma coisa num retiro, está cozinhando, não dá nessa igreja, irmãos? Que bênção! Às vezes dá um desentendimento, às vezes uma irmã tem um temperamento um pouquinho mais forte, dá uma, coisinha lá, uma faísca, vamos dizer assim. Às vezes vem um abençoado e diz assim: oi, o domínio próprio. Já viu isso? Nunca ouviram? Oi, cadê o domínio próprio? A gente pegou para a gente a responsabilidade de ter domínio próprio. Só que a Bíblia chama domínio próprio de fruto do Espírito. Então, qual é a melhor maneira de ter domínio próprio? Sendo cheio do Espírito.
permitindo que o Espírito Santo produza esse fruto em você, em mim. Cada um dos frutos do Espírito é produzido por Ele em nós. Eu estou com falta de amor. Esfriou o meu amor, o amor no meu casamento. Já viram alguém falar isso? Sim ou não? É que esfriou o amor no casamento. Ali fala que o fruto do Espírito é amor. Se o fruto do Espírito é amor, você pode hoje sair daqui renovado no seu amor conjugal. Amém, irmãos? Sim, você pode. É sobrenatural o fruto do Espírito. Não é natural apenas. É sobrenatural. Ele pode fazer, sabe o quê? Derramar sobre nós. Eu ando abatida, ando sem energia, não tenho vontade de nada. O fruto do Espírito é alegria. É alegria, Ele pode renovar em nós a alegria hoje. Você crê nisso? E sabe qual é a maior alegria que o Espírito quer renovar em nós? A alegria da salvação. Irmãos, não tinha outro jeito para a gente ser salvo. Se não fosse Jesus, não ia ter nada que o homem pudesse fazer para ser salvo. Isso tem que ser motivo de alegria, e assim por diante. Só que mesmo quando a gente fala do fruto do Espírito, a gente pega a responsabilidade para a gente. Eu tenho que ser bondosa, eu tenho que ser longânima, eu tenho que ser benigna. Sim, nós temos que ser, mas por meio do Espírito. Faz sentido? Pode passar. O verso 16 é claro e direto. Foi o primeiro que nós lemos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode olhar. Deixe-se guiar pelo Espírito e sua natureza humana não mais será satisfeita. Falava antes que largar coisas não é apenas nossa responsabilidade. Nós fazemos isso com o Espírito. O texto é claro e direto. Se eu me deixar guiar pelo Espírito que habita em mim, o Espírito do Senhor que habita em mim, eu não vou mais satisfazer a minha natureza humana. Você crê na Bíblia? Sim ou não? Eu creio na palavra de Deus, e se a palavra de Deus fala isso, eu vou chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso, eu quero ser guiada pelo Espírito nesse nível, de não mais satisfazer a minha natureza humana. Daí, quando dá aquela vontade, eu tenho o Espírito habitando em mim, e eu não fico eu lutando contra o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Porque nós temos o Senhor, nós nascemos de novo. O segredo está em estar no Espírito, contemplar ao Senhor, andar com Ele. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é o relacionamento dela com Deus. É uma frase do meu sogro, né, Wellington? Não tem nada na vida de uma pessoa mais importante do que o relacionamento dela com Deus. E não tem nada que nos liberte mais do que contemplar o Senhor, irmãos. Nada. Cânticos, né? Cantares, Cântico dos Cânticos, 1:4, na parte B do versículo fala: do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Sabe o que esse texto me ensina, queridos? Que quando eu entendo o quanto eu fui amada pelo Senhor, quando eu entendo o quanto eu fui perdoada pelo Senhor, a soberania do Deus que me amou, não tem nada nessa terra que brilhe mais do que a face dele. Nada. Sabe, tem algumas versões que falam assim: do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho, e eles colocam assim como se fosse uma ilustração daquele brilho que dá quando serve o vinho numa taça, que às vezes é muito chamativo para algumas pessoas, e na época era uma coisa muito nobre, né? Coloca essa ilustração para dizer que o amor do Senhor é tão atraente, nos envolve num nível tão profundo, que não tem nada na terra que brilhe mais do que Ele. E é assim que nós vencemos, queridos.
É assim que nós vivemos uma vida guiada pelo Espírito. É assim que nós avançamos, é assim que nós deixamos para trás o que precisa ser deixado. É assim que nós enfrentamos as demandas do cotidiano. Não foi o próprio Jesus que falou que no mundo nós teríamos aflições? Falou ou não falou? Só que ele continuou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu para enviar um Espírito para morar em nós. Pode passar. Se o Espírito é quem produz o fruto, preste atenção nessa pergunta: o que seria mais sábio fazer? Esforço para ser longânimo, longo de ânimo, ou ser cheio do Espírito? O que seria o mais inteligente a fazer? Ser cheio do Espírito, irmãos. Se deixe encher, guiar pelo Espírito Santo. É simples. Não é complexo. É para todo mundo que recebeu Jesus. O Espírito é para mim, é para você. Não faz distinção. Não é para o pastor é um tanto, para o irmão lá que é diácono é outro. Tem uma porção para cada um, mas tem para todo mundo. Amém? Então, o mais sábio na nossa vida não é ficar esmurrando apenas a própria carne. É ser cheio do Espírito. E se precisar esmurrar a carne, a gente esmurra. Sim ou não? Pode passar. Voltando ali o texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha essa versão. E não há lei do pecado que resista a isso. Não habita mais sobre nós a lei do pecado e da morte. É a lei da vida, a lei do Espírito da vida, é o que está sobre nós. Isso aqui é tremendo, irmãos. Amor, sim, é a palavra lá, ágape. Vou ler aqui para você. Em grego, ágape refere-se sim a esse amor incondicional. É o tipo de um amor, nessa versão não, no original é a ágape esse amor. É o tipo de amor que busca o bem dos outros sem esperar nada em troca. Esse amor está disponível para nós através do Espírito. É o amor que não coloca na balança. Ah, mas ontem eu já fiz tal coisa. Acontece muito, né, nas casas. Ah, mas eu já fiz tal coisa, agora tu que tem que fazer. A gente fica colocando na balança. O amor de Deus não coloca na balança. Alegria, essa sensação de contentamento e felicidade profunda, derivada da consciência da graça e da salvação. A paz não é ausência de conflito, mas um estado de tranquilidade interior e harmonia com Deus e com os outros. Essa paz que está ali é paz com Deus, que é a mais tremenda de todas, e com os outros. Longanimidade, também conhecida como paciência, capacidade de suportar as dificuldades e provações sem perder a fé ou a compostura. Amém, irmãos? Se fosse um culto de mulheres, eu ia dizer sem descer do salto. Benignidade refere-se à bondade e gentileza para com os outros, demonstrando compaixão e consideração. Bondade, praticar atos benevolentes e demonstrar generosidade em relação aos outros. Fidelidade, ser confiável, leal e fiel em relacionamentos e compromissos. Até aquela pessoa que tem dificuldade com o horário, já viu aquela pessoa que a gente sabe que sempre vai chegar atrasada? Na igreja que não tem ninguém, em nome de Jesus. Mas na minha família eu tinha uma tia que ela conseguia chegar às vezes quando o pastor estava finalizando a palavra, mas ela não falava, faltava o culto. Até para essa pessoa o Senhor tem fruto para mudar isso. Mansidão não se refere à fraqueza, mas à força controlada. É a qualidade de ser gentil, humilde e submisso a Deus. E domínio próprio, autocontrole sobre as paixões, impulsos e comportamentos. Envolve a capacidade de resistir à tentação e manter-se disciplinado. Tudo isso é para nós.
E olha que tremendo quando diz ali, não há lei do pecado que resista a isso. Da Bíblia o Shed fala, o cristão está livre da lei, de ter que viver na regra, mas guiado e controlado pelo Espírito, faz aquilo que a lei exige, faz aquilo que o Senhor pede, obedece ao Senhor por ser cheio do Espírito. Isso é um caminho tremendo, irmãos. Não é que eu fiquei cheio do Espírito por obedecer a Deus, eu me deixei encher do Espírito e obedeço a Deus. É muito tremendo isso. É de dentro para fora. É controlados de dentro para fora. A gente tem lá na escola Ágape um princípio que é o princípio de autogoverno. Parece ali com domínio próprio, né? E a ideia é que a gente seja um ser que se governa de dentro para fora, sem precisar de controle externo. Então eu quero que aquela criança, quando ela tiver a oportunidade de fazer uma coisa errada, ela lembre, não, está errado, eu não vou fazer, mesmo que a professora não esteja olhando. A gente como adulto deveria ser assim. Mesmo que não existisse regra, a gente deveria viver biblicamente. Mesmo que não seja uma igreja de doutrina, nós precisamos viver biblicamente. Lá na escola é uma escola que as professoras são bem autorreguladas. Por falar nisso, eu estou abrindo vaga, tem uma vaga para uma professora, tá, irmão, se alguém tiver. As professoras são muito autorreguladas, eu não controlo horário, nada, né, Dani? E funciona, porque a gente já entendeu que tem que se governar de dentro para fora. Isso é para nós, na nossa vida todinha, irmãos. Mesmo que o bispo não esteja olhando, mesmo que a pastora não vai ficar sabendo, eu faço certo. Mesmo que o chefe não estiver olhando, isso é ser cheio do Espírito também. Pode passar ali por essa parte eu achei tremenda. Vida no Espírito, que é do que nós estamos falando, vida real e agora. Não é só lá na eternidade que é vida real, agora a gente pode viver a eternidade na terra já. Intimidade com o Senhor, contemplando o Senhor, vivendo o tempo do Senhor, adorando ao Senhor, nos juntando aos céus em adoração. Sim, podemos fazer isso. Vitória sobre a carne. Você é vitorioso sobre a sua carne. Sermos guiados pelo Senhor e a produção do fruto do Espírito. Tudo isso à nossa disposição. Você crê? Pode passar, acho que tem mais um. Tem mais um? É o último? Feito. Eu gostaria de orar com vocês, queridos. Ficou claro alguma dúvida? Alguma dúvida, irmãos? Eu creio, e eu vou pedir para o irmão voltar aqui, por favor. Eu creio que Deus direcionou o bispo, a pastora, sobre os temas. Sim ou não? E eu vejo que o interesse de falar sobre o fruto do Espírito é um convite do Senhor para 2024, para todos nós aqui. É o Senhor nos dizendo, conta comigo todos os meses, todos os dias. Eu estou aqui por ti, eu estou aqui para ti. Eu creio nisso, irmãos, não é em vão, nada que parta de um púlpito, de uma liderança, fazer os 12 dias, 12 temas diferentes, veio do coração de Deus. Então você fica bem atento e pega isso para a sua vida em 2024. Em 2024 eu vou ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. Em 2024 eu vou descobrir o que é a característica, a identidade do Espírito Santo, e eu vou declarar isso sobre a minha vida. Se o Espírito é espírito de equilíbrio e eu estiver desequilibrado, eu vou dizer, Senhor, o Espírito que habita em mim é espírito de equilíbrio, vem sobre mim. Se eu estiver fraco, eu vou dizer para o Senhor, o Espírito do Senhor é espírito de força, espírito de poder, me fortalece. É esse Espírito que habita em mim. Eu quero te deixar com esse desafio, mas essa chave para 2024. É uma chave, irmãos, pegar o que são as características do Espírito e lembrar todo o reino do Espírito, que você é assim porque o Espírito habita em você. Declarar para quem quiser ouvir, eu sou cheio do Espírito Santo, e o Espírito que habita em mim me guia a toda a verdade.
Eu sou cheio do Espírito Santo e o Espírito que habita em mim me conduz também para longe do pecado. Não me deixa satisfazer o desejo da minha carne, irmãos, naquela hora de luta, de tribulação que está dando vontade de fazer o que você não pode fazer. Declara essa palavra: eu sou guiado pelo Espírito, eu não vou satisfazer o desejo da minha carne. Naquela hora que está dando vontade de quebrar os pratos dentro de casa, não, o Espírito do Senhor que habita em mim tem um fruto chamado mansidão. E tem vezes que eu chego para o Senhor, eu estou num pavor, numa situação, eu digo: Senhor, eu invoco sobre a minha vida a mansidão. Eu invoco sobre a minha vida, eu sei que o Senhor mora em mim, que o Senhor já é a paz, mas eu preciso que o Senhor derrame mais. E eu quero que a gente tenha um tempo orando agora, nesse momento. E como nós oramos aqui no começo, aquilo que é a sua demanda hoje, eu creio que o Espírito pode se manifestar. Se você está precisando de paz, Ele pode derramar paz sobre a sua vida. Se você está precisando de ânimo, Ele pode derramar ânimo. Se você está precisando de fé, talvez você está aí como se tivesse numa coisa de equilíbrio que nem tem nas escolas, desconfiando do caráter de Deus. Ele pode te fortalecer na fé, irmãos. Eu queria convidar você a ficar de pé. E se você tiver necessidade, se você se sentir impulsionado pelo Senhor e quiser vir orar aqui à frente, você pode vir. Se você é essa pessoa que disse assim: eu preciso de tal característica do Espírito na minha vida hoje, você pode vir aqui. Você pode se ajoelhar, erguer suas mãos, fazer como você quiser, mas permita que o Espírito seja derramado sobre você.